Aí, galera, e eu assim, eu só botei a mão na minha cabeça e falei assim, por que que esse cara tá confessando tudo isso pra mim? E também me convidando pra fazer parte do sistema podre dele. E todos esses pastores vieram dessas igrejas do sistema, essas igrejas nojenta, podre, capitalista, neonazista, fascista, pseudo-cristão patriota do sistema. E E aí eu fiquei assim, cara. Sabe assim quando você perde completamente o gosto de estar num local? Só que eu tava desempregado, eu tinha ido no carro do cara, o cara ficou de me levar pra praia e de me trazer. Mas, cara, eu perdi completamente o gosto, o sentido. Eu não vi mais gosto de nada. Falei, caramba, eu tô comendo esse churrasco aqui de dinheiro desviado de igreja, dinheiro roubado dos fiéis. De gente que trabalhou o dia inteiro, suou a camisa, ambiente de trabalho narcisista, muitas vezes fica enfrentando colegas de trabalho narcisista, chefe narcisista, uma empresa inteira narcisista, um ambiente de trabalho cheio de narcisista, que nem eu no meu último trabalho. Tinha dia que eu tinha que matar um leão por dia, 2 leões por dia, às vezes, dependendo do dia. E você dá a sua contribuição na igreja com fé, com boa intenção, como bom cristão, para ajudar no custo, para manter aquela obra que você tanto gosta de ir, aquele lugar que você tanto gosta de frequentar, para esses lobos devoradores nojentos do sistema, fazer churrasquinho, roubando o dinheiro dos fiéis, roubando o dinheiro da igreja, dinheiro que era para evangelizar pessoas, fazer panfletinho para melhorias na igreja, botar um ar-condicionado na igreja, pagar as contas da igreja para o pastor poder viver dignamente, comer uma carne. O pastor estava lá, o pastor fundador da igreja, estava comendo arroz e feijão quando tinha para comer arroz e feijão. Enquanto esses nojentos desses pastores do sistema imundos, lobo-devoradores, filhos do diabo, filhos do iníquo, narcisistas, sociopatas, psicopatas, capitalistas selvagens, nojentos, asquerosos, estavam fazendo churrasquinho na beirada da praia, com dinheiro roubado, desviado. Alugou uma casa cara, que não ficava perto, ficava exatamente em frente à casa. Era só sair do portão da casa, você já estava na praia. Atravessava a rua onde passavam os carros, né? Abria o portão, atravessava a rua, já era praia. Tanto é que eu tive até dificuldade de dormir no primeiro dia, porque as ondas do mar quebrava basicamente na sala da casa. Aquele barulho, chá, 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 a noite inteira aquelas ondas quebrando, você querendo dormir, aquele barulhão, parece que a onda ia quebrar os vidros da sala, a porta da sala, que a casa ficava em frente ao mar, sabe? Alugou uma casa cara, uma casa boa, comendo churrasco, bebendo bebida alcoólica. Gente, eu não sou uma pessoa que sou contra a bebida alcoólica nas igrejas, viu? Porque assim, as igrejas evangélicas no geral não permite bebida alcoólica, mas biblicamente bebida alcoólica não é errado você beber, porque aí vai o conhecimento, né? Algumas igrejas protestantes permitem bebida alcoólica, mas só, como eles falam, 2 dedinhos. Não é 2 dedinhos assim não, 2 dedinhos assim, ó, para que a pessoa não se embebede. Porque não é errado você beber bebida alcoólica. Sabia que não é errado? Você pode, a Bíblia não proíbe. O que a Bíblia proíbe é o mosto. Usando linguajar, segundo os meus conhecimentos, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, mas segundo os meus conhecimentos, que eu estudei, a Bíblia proíbe o mosto. Mosto é bebida forte, mas não proíbe o vinho. Porque o vinho, gente, o vinho da atualidade de hoje em dia, ele tem uma adição de álcool. Por isso que os evangélicos não tomam álcool, porque não é o vinho natural. O vinho natural, ele tem a fermentação natural, o teor alcoólico normal. Mas você não acha mais os vinhos
Que nem da época de Jesus, que você tinha que beber litros e litros e litros e litros para você ficar bêbado. Que naquela época só ficava bêbado com vinho quem bebia muito vinho, que o teor alcoólico era muito baixo. Agora esses vinhos de hoje, industrializado, o teor alcoólico é muito alto. Não é o natural. Então por isso que as igrejas evangélicas abolem, inclusive na Santa Ceia, né? Bebe-se suco de uva. Mas algumas igrejas protestantes não é proibido beber bebida alcoólica. Procure aí que você vai achar. Tem algumas igrejas protestantes que é permitido você beber desde que vocês não se embebedem. Só que na nossa modernidade você não acha bebidas igual era no passado, que você tem que beber muito para ficar bêbado. Existia bebida forte na época de Jesus, chamava mosto. Vamos dizer, é a 51 de hoje, é a bebida forte. O mosto é pecado. Agora aquela bebida que... Porque o álcool, gente, o álcool é da natureza. O álcool, as frutas contêm álcool. O álcool, ele tem uma utilidade no nosso organismo. Ele tem uma funcionalidade. Tanto é que as frutas, a maçã tem álcool, a cana, faz parte da constituição bioquímica de alguns vegetais e principalmente das frutas, a constituição do álcool. O álcool natural da natureza, aquela pequena porcentagem de álcool que tem nas frutas, ela tem uma funcionalidade no organismo. Foi Deus que criou. Ela tem uma funcionalidade. Você não pode se embebedar para ficar bêbado, que aí é pecado. Mas, assim, de praxe, para não correr o risco, porque ninguém sabe exatamente quando você vai ficar bêbado, principalmente quando você bebe vinho. O vinho, a pinga não, mas o vinho, se você bebe, você não fica bêbado na hora. Mas quando ele sobe para a cabeça, sobe de uma vez só. Então a pessoa vai bebendo, ela não tem noção de quando e nem quanto ela vai ficar bêbado. Então por isso que as igrejas evangélicas proíbem o vinho, porque para correr o risco de ficar bêbado e cair em pecado, é melhor não tomar, né? Mas na verdade, não é exatamente errado você beber uma bebida alcoólica de baixo teor alcoólico, desde que você não se embebede, desde que você não fique bêbado, tá? Mas esses caras, bebendo tudo lá, bebendo tudo quanto é tipo de bebida forte. E os caras sabiam fazer, os caras estavam acostumados, os caras pareciam aqueles profissional de drink, sabe? Ele e as mulheres deles. Cara, foi os piores 3 dias da minha vida. Quer dizer, não foi os piores, mas foi um dos piores. Eu me senti tão mal, eu já não tinha mais papo para conversar, as palavras não saíam da minha boca. Sabe que você tá num lugar completamente incomodado, que você não consegue sorrir, você não consegue relaxar, você não consegue aproveitar. Eu só comia aquela comida para eu não passar fome. Porque eu tinha ido, porque ele insistiu tanto para... Por que ele insistiu tanto para mim ir? Porque ele queria me fazer de macaco voador dele. Ele falou, você vai ser meus olhos e meus ouvidos aqui nessa igreja. Era um narcisista querendo me fazer de macaco voador dele. Para ele poder roubar melhor a igreja. Seu lobo, por que você tem a boca tão grande? É para te comer melhor. Por que você tem os olhos tão grandes? É para te olhar melhor. Chapeuzinho vermelho, né? Lobos devoradores. Por que ele queria que eu fosse os olhos e os ouvidos dele na igreja? Para contar tudo que acontecia lá quando ele não estava, para ele poder roubar melhor. Roubar, enganar, mentir. Melhor, são filhos do iníquo, filhos da iniquidade, travestidos de filhos de Deus, de cristãos, não o sendo, mas sendo filhos da iniquidade. Cara, ele percebeu, o outro pastor percebeu. Cara, eu fiquei assim 3 dias horrorizado. A hora não passava, os minutos não passavam, os segundos não passavam. Um segundo para o outro era uma eternidade. Foi um dos piores 3 dias da minha vida. Eu só comia aquela comida porque eu já tinha ido, e eu já estava lá mesmo. Tomei aquele refrigerante, comi aquela comida, comi aquele churrasco, pãozinho de alho, porque eu já estava lá mesmo, senão eu ia morrer de fome, eu não tinha dinheiro para ficar gastando, né? E
Cara, tanto é que era pra ter ficado 3 dias, ficou só 2, 2 e meio. Tipo assim, no outro dia era pra voltar só no outro dia à noite, e bem de noite, era a programação deles. A programação deles era pra voltar, sair de lá umas 9 horas da noite, que eles tinham que entregar a casa meia-noite. Cara, a gente saiu de manhã. Eu fiz eles voltar. Falei, não, eu tenho entrevista pra fazer. Eu inventei qualquer desculpa lá. Não, me chamaram, meu celular tocou. Você viu, né? Quando você me chamou, eu tava desempregado, tava lá em Santo André procurando emprego. E meu celular tocou. E eu tenho uma entrevista logo cedo. Eu não posso perder, cara. Não posso ficar sem dinheiro, não posso perder esse trabalho. É um trabalho que eu queria muito. Aí voltaram cedo. Eu não vi a hora, cara. Eu fiquei horrorizado, eu fiquei chocado, eu fiquei passado, eu fiquei tudo que você possa imaginar aí, pasmado. E eu pedi tanto perdão a Deus, eu falei assim, Deus, você sabe que eu não tinha culpa. Você sabe que eu estava sossegado, vivendo a minha vida tranquilo, lá em Santo André, procurando meu trabalho, procurando meu emprego, com o currículo na mão, lá no calçadão de Santo André, onde tinha muita agência de emprego. De repente o meu telefone toca, esse cara faz de tudo para me descer a serra com eles, para me ir para a Baixada, para me ir para a praia. Eu recusei, porque eu não gosto de ir para lugar sem ter dinheiro, sem ter o meu dinheiro, não gosto. E vontade para outro cada avião. Eita, Laia. Vontade de sair desse Brasil, viu? Então, aí eu falei com Deus, né? Eu falei assim, eu não gosto de ir pra nenhum lugar sem ter o meu dinheiro, não gosto. Mas esse cara insistiu, você viu, Deus, você viu. Agora, se eu soubesse que ia ser tudo isso, jamais eu teria descido. Porque, eu não entrei no sistema deles. E eles ficaram chateados comigo porque eu não aderi a esse sistema nojento deles. Não aderi. E ficou aquela saia justa, porque eles já tinham contado toda a verdade pra mim, a verdade dos fatos, e agora? Agora a gente já escancarou o que a gente faz, que a gente rouba, e eu ainda... eles sabiam que o pastor era meu amigo. E além do pastor ser meu amigo, era meu vizinho. Então eu vi o pastor basicamente o dia inteiro, porque à noite ele estava na igreja, e durante o dia inteiro ele era meu vizinho. Morava na casa do lado, então eu sempre via ele saindo com a esposa, chegando, voltando da feira, fazendo as coisas do dia a dia. Então eu via o pastor o dia inteiro. E à noite eu via ele na igreja. E quando eu não ia na casa do pastor, tava lá o pastor batendo palma na minha casa, que ele era meu amigo, antes de tudo. E os caras tão nojentos, que eles não tiveram a menor não tiveram a menor pudor de convidar o amigo do pastor para trair o próprio pastor, para você ver como esses caras é imundo. Não tiveram o menor pudor de fazer de mim, que era um amigo do pastor, fazer o amigo do pastor trair o pastor. Só que eu não fiz isso. Não entrei, não aderi. Falei, eu vou contar pro pastor sim. E eu fiquei lá na Baixada, eu falei, e agora esses caras, como é que vai ficar essa situação? Meu Deus, o que eu faço? Pedir discernimento para Deus. O que eu faço nessa situação? Que saia justa, que me envolveram. Que nem agora. Eu não sou petista, não voto em ninguém há mais de 20 anos e vocês me envolveram numa coisa que não tinha nada a ver. Estão me stalkeando, me perseguindo há 8 anos. Eu não voto em ninguém há mais de 20 anos, não me envolvo em política e vocês me envolveram numa coisa que não tinha nada a ver, que eu não pedi para me envolverem nessa situação, e vocês me envolveram sem eu querer, sem eu pedir. Eu não sou artista, não sou rico, por que vocês estão me stalkeando há 8 anos? Vocês me envolveram numa coisa que não tinha nada a ver com isso. E foi a mesma coisa que aconteceu naquela época. Porque se tem uma coisa que narcisista, sociopata e psicopata faz, é envolver pessoas inocentes nas tramóias dele, que eles não têm nada a ver. É envolver pessoas que não têm nada a ver com aquela tramóia, que nem quer se envolver naquilo, pega pessoas inocentes que não têm nada a ver com o assunto e envolve aquelas pessoas na tramóia deles. Envolve aquela pessoa num assunto, numa situação que aquela pessoa não tinha nada a ver com aquele assunto, com aquela situação que a pessoa nem queria entrar. E eles botam aquela pessoa naquela situação, naquela saia justa. Narcisista, sociopata, psicopata são mestres nisso.
E eu estava naquela situação que eu não pedi para me envolverem, eu nem queria saber daquilo. Me contaram de livre e espontânea vontade e achando que eu ia... Eba! Acho que eles sabiam que eu estava desempregado na época. Ah, esse cara aí vai ser papo, né? Vai ser mamão com açúcar, a gente vai passar ele no papo. Ele está desempregado, vai ser um dinheirinho fácil. Vai ser um dinheirinho fácil que vai entrar no bolso dele. Ele vai ficar mais que agradecido. Só que eu não sou Zé Ruela igual vocês, macacaiada voadora, que ganha qualquer banana, qualquer trocadinho e já tá aí matando, roubando, destruindo vida de pessoas inocentes. Eu não sou desses. Eu não sou desses. Não vem com coisa errada pro meu lado, não. Não vem com coisa errada pro meu lado. Eu não sou desses. Acho que eles pensaram assim, o cara tá desempregado. Ó, eu acho que eles já me convidaram pra praia, que é para eu me deslumbrar, né? Olha aqui a nossa vida. A gente come churrasquinho, a gente aluga a melhor casa em frente à praia, a gente come bebida, a gente come as melhores comidas, porque não ficou só naquele churrasco, nós passamos lá 3 dias. Foram 3 dias de churrasco, mas também rolou pizza, que foi comprado nas pizzarias lá na região, rolou comidas compradas em restaurante também. Foi muito dinheiro que eles desviaram da igreja, gente. Que pagou uma casa boa em frente à praia, pagou churrasco de 3 dias para muita boca comer, 3 pastores com suas esposas e uma penca de moleque, uma penca de criança, mais eu ainda. Pagou a gasolina deles para descer e subir a serra, pagou a casa de aluguel, pagou o churrasco, pagou as pizzas, pagou as bebidas, pagou a cerveja, pagou os pão com alho, pagou as comidas compradas em restaurante. Foi muito dinheiro que eles desviaram. E esse dinheiro que eles desviaram, só para passar um final de semana, 3 dias na praia, era o dinheiro que eles podiam gastar. Fora os outros dinheiro que eles não gastaram na praia. O outro dinheiro que foi para a conta deles no banco. Foi muito dinheiro que eles desviaram da igreja. Eu pedi tanto perdão a Deus, falei, Deus, você sabe que eu não tenho nada a ver com isso. Eu só comi aquele churrasco, aqui tomei aquele refrigerante, comi aquelas pizzas, porque eu estava lá. Eles me envolveram numa situação que eu não tinha nada a ver com aquilo. Quando eu cheguei lá, que eu fui ver, para mim, eu ia passar 3 dias com pastores, com mulheres de pastores, com a família dos pastores, ia rolar uma oração, ia rolar louvor. Você tá me rodeando, né? Isso é bonitinho. Bonitinho, vem cá. Ah, meu Deus. Muito bonitinho, muito. Muito. Parece um cachorro que eu tive. Branquinho também. Aí, pra mim ia ser 3 dias de oração, 3 dias de louvor, ia ter oração, ia ter uma... Sei lá, gente, ia ser uma coisa gostosa, uma coisa leve, uma coisa saudável pro corpo, uma coisa saudável pra mente, uma coisa saudável para o espírito. Eu só me intoxiquei. 3 dias eu sendo envenenado por aqui, eles envenenando minha mente, envenenando meu coração, envenenando meu espírito, que é isso que eles fazem, narcisistas. Envenenam você em todos os sentidos. E, cara, aí beleza, subi uma serra de volta, aquela situação, eu sem graça pra caramba, não tinha papo. Eles conversavam entre eles. E, sabe assim, você não tem papo, não sai uma palavra da sua boca. Basicamente eu fiquei mudo os 3 dias. Eu não tinha papo para conversar, eu queria sumir daquele lugar. Aí subi uma serra. Quando subiu a serra, eu já não vi mais esse pastor. Porque aí o pastor, o meu amigo, estava decidindo o que ia fazer com ele e deu um pé na bunda dele. Nessa que deu um pé na bunda dele, o ministério dele já fechou e ele saiu correndo daquele lugar que ele morava, que era meu vizinho. Eu nunca mais vi o meu pastor. Sabe assim, um ministério fecha assim, ó, relâmpago, de uma hora para outra? Eu não tive nem tempo de contar o que aconteceu para esse pastor. O pastor, ele saiu correndo da minha vizinhança. Tão desgostoso que ele ficou.
Eu não sei se ele descobriu o que aconteceu. Só sei que ele fechou o ministério assim, ó, relâmpago. Tava com dificuldade de pagar o aluguel. E aí o que aconteceu? Deixa eu contar um testemunho agora bom, né? Contar alguma coisa boa. Referente a essa série de pastores do sistema.